Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Amanda e por aqui eu falo sobre livros e rotina aconchegante. Então, pegue a sua xícara de chá e se aconchegue no seu cantinho favorito. No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog, né, de arrumação da minha estante, de catálogo de livros, para que vocês possam acompanhar aí eu limpando e carimbando todos os livros que ainda não estão carimbados aqui da minha estante. Pra quem ainda não viu nas minhas outras redes e é novo por aqui, eu tenho esse carimbo aqui, ó, que fala Ex Libris e o meu nome, né, que basicamente significa da livraria de, da biblioteca de, alguma coisa assim, obviamente Amanda, né, tipo, então é da biblioteca de Amanda Barros, que é o meu nome. Então, alguns livros já estão carimbados, né, que já são mais antigos, então eles já estão carimbados, ó, tipo aqui, ó. Já tem alguns carimbados, mas também tem muitos que ainda não estão carimbados. Então hoje vocês vão passar o dia comigo enquanto eu limpo, organizo e carimbo os livros que ainda não estão carimbados. Lembrando que esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer isso apenas com esses livros desse lado aqui da estante, porque como vocês sabem, minha estante tem dois lados, ela é uma parede inteira. Então, o vídeo vai ficar muito longo e muito difícil pra mim conseguir editar durante a semana. Então, pra facilitar, né, e pra gente não ficar sem vídeo, ou então eu ficar como é que eu posso falar? Ou então eu ficar enrolando pra gravar, essa é a verdade, eu decidi fazer esse vídeo em duas partes. Então hoje a gente vai fazer dessa parte. Na semana que vem eu vou trazer o vídeo fazendo a mesma coisa com os livros que estão na outra parte da estante. Basicamente vai ser um vídeo bem livre, assim, não vai ser um vídeo tão roteirizado, então eu só vou realmente fazer um vlog pra que vocês passem o dia comigo fazendo isso, porque é uma coisa que eu amo fazer. Às vezes eu até brinco imaginando que eu sou uma bibliotecária, que eu trabalho em uma livraria, eu vou lá ficar carimbando os livros, ou então eu fico colocando eles no meu Scooby, né, porque tem muitos livros que eu ainda não cataloguei como tenho lá no Scooby. Mas enfim, hoje a gente vai fazer só isso, né, eu vou tentar limpar e vou tentar carimbar todos os que eu ainda não carimbei. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar pra vocês, ó, esse aqui é o meu carimbo, eu vou deixar o link aqui embaixo de onde eu comprei. Eu comprei ele lá na Shopee e eu mandei personalizar, né, tem vários modelos que já são prontos e você só edita o seu nome, mas esse aqui eu vi no Pinterest e aí eu consegui fazer a arte bem parecida com o que eu vi e mandei fazer, né, personalizado aí do jeitinho que eu queria. Bem, gente, esse vídeo também serve de bookshelf tour, né, porque vocês vão acabar conseguindo ver todos os livros que eu tenho, no caso na minha estante. Como vocês viram naquele último vídeo que eu mostrei a estante, inclusive que vocês amaram muito, que é um dos vídeos mais assistidos do canal e eu tô muito grata por isso. Nesse vídeo que eu tô falando, eu tirei muitos livros da minha estante, né, que eram livros que estavam aqui há muito tempo e que eu acabei não lendo. Então, vocês vão conseguir ver a partir desse vídeo aqui quais livros, né, que eu decidi permanecer, que eu decidi ficar com eles aqui na minha estante, né. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó, que é o Sobrinho do Mago, das Crônicas de Nárnia. Ele já tá carimbado, ó, aqui. Fica lindo, eu amo esse carimbo. Então a gente não vai carimbar, só vamos passar um paninho nele aqui pra tirar o pó, né? Aqui do lado temos A Garota da Cabine Telefônica, que é um livro que eu recebi da Roku ano passado. E ele ainda não tá carimbado, então esse vai ser o primeiro livro que a gente vai carimbar. Então, ó, geralmente quando você compra lá na lojinha o carimbo, já vem junto a almofadinha, né, pra você usar pra carimbar. E, gente, não tem segredo não, tá? É basicamente só melou o negócio e carimbou. Ó, deixa eu mostrar pra vocês com mais precisão. Ó, fica assim. Daí eu prefiro deixar um pouquinho, né, porque como vocês podem ver fica um pouco molhado, mas aí eu tento
assoprar ou então esperar secar pra me colocar de volta na estante. Mas como vocês viram, não tem segredo nenhum, é só literalmente carimbar. E aí o livro fica com a minha assinatura aqui, né? Eu sempre ficava achando, gente, feio, porque cada livro que eu colocava meu nome com caneta saía diferente, né? E aí por isso eu fui procurar um carimbo e eu amei essa ideia. E enfim, eu amo meu carimbo. E fica assim. Temos aqui, gente, 7 Bruxas e um Gato Temporário, que é um livro que eu recebi da Galera Júnior, que é um título publicado pelo selo da Galera Record, né? Esse aqui, gente, ele já tá carimbado, ó. Então, né, vamos só limpar e colocar de volta. Tem muitos livros aqui na minha estante que são novos, né? Tipo, que eu ganhei ano passado e que acabaram ainda não sendo carimbados. Ó, esse aqui já tá também, A Fera. Esse livro, gente, eu guardo porque eu amo esse filme, ó, que é com a Vanessa Hudgens e esse ator que eu não lembro o nome agora, mas eu amava esse filme na minha adolescência. E eu lembro que eu tava voltando de uma viagem com a minha mãe e a gente tava no aeroporto e tinha uma... Não sei dizer, uma loja que tinha uma parte de livros, e aí a gente comprou esse livro lá, porque nós duas amamos o filme. Então, é uma memória super afetiva e eu não consigo desapegar desse livro por isso. Temos aqui também, gente, ó, Garras, que é da Rocco. Eu recebi ano passado, ainda não consegui ler, mas ele tá na minha lista de leitura pra esse ano. E ele também já tá carimbado. Também dessa mesma autora e dessa mesma série, eu recebi Feras, que olha que capa linda. Esse aqui ainda não tá carimbado, porque ele é novo, né? Eu recebi perto do fim do ano, então ainda não tinha carimbado, mas agora nós vamos carimbar. E, gente, é uma coisa muito satisfatória carimbar os livros, porque fica tão bonito. E aí, depois você tem a sua própria assinatura, sabe? E enfim, eu sou super apaixonada por esse momento. Eu acredito até que por isso que eu ficava adiando carimbar os livros, porque quando eu carimbasse todos, eu não ia ter mais pra carimbar, e enfim. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aqui do ladinho temos provavelmente, o livro que eu tô mais ansiosa pra ler em 2026, que é Reverência Indomável, da Rebecca Ross, que é a mesma escritora de Divinos Rivais. Esse aqui também é novo e ele não tá carimbado, tá? Eu vou tomar muito cuidado, porque eu comprei na edição especial, ó, que vem com essa capa linda. Inclusive, gente, vai ser a leitura coletiva do mês que vem lá no Clube da Mendes. E eu tô super ansiosa por essa leitura, vocês não podem nem imaginar o quanto eu tô ansiosa. E enfim, vou carimbar aqui no cantinho também. Ai, ficou lindo, meu Deus. O livro lindo e o carimbo fica mais lindo, com o carimbo fica mais lindo ainda. E enfim, eu vou deixar secar um pouquinho, porque eu acho que esse papel é um pouco diferente, então eu vou deixar ele secando aqui. Esse papel é diferente dos outros e eu tô com medo de borrar, sabe? Do lado dele, da mesma escritora, a gente tem Divinos Rivais, que já tá carimbado, só vou limpar e colocar de volta. Gente, se vocês ainda não leram Divinos Rivais, pelo amor de Deus, vão ler, porque, juro, é uma das duologias mais perfeitas da face da Terra, tá? Eu me apaixonei pela escrita da Rebecca Ross. Eu até falei pras meninas do Clube da Mentes que eu vou obrigar todo mundo a ler um livro dela, porque a escrita dela é muito poética, é muito diferente, e eu quero muito que as meninas tenham essa experiência, porque foi uma experiência, assim, não sei nem explicar como é que foi a minha experiência lendo essa duologia aqui, tá? Promessas Cruéis, eu acabei de ver, não tá carimbado, então vamos carimbar, né? Gente, é muito girls core, né? É muito, assim, coisa de garota, passar uma tarde conversando sobre livros enquanto a gente carimba eles. Olha que lindo, olha que coisa maravilhosa. Enfim. Vamos continuar. Temos aqui também O Cavaleiro e a Mariposa, que é um livro que eu tô super ansiosa pra ler também. Esse aqui eu ganhei de presente, eu acho, do meu bisavô. Não lembro agora, mas foi um presente. Ele também não tá carimbado. Vamos carimbá-lo aqui.
Eu sinto que em algum momento eu vou ter que trocar a câmera pra que vocês possam ver melhor a questão de carimbar os livros, mas eu prefiro, né, tá mostrando aqui o meu rosto pra que eu possa mostrar também as capas. Esse aqui ficou um pouco cagado, gente, mas tudo bem, é a vida, não tem problema não. Vamos continuar e seguir o baile. Deixa eu ver se esse já secou. Eu tô sentindo que esse aqui ainda não secou, gente, eu tô com medo, eu vou deixar ele aqui mesmo. Tô com medo de dar alguma merda. Ó, assistente do vilão também já tá carimbado. Eu tô olhando primeiro se já tá carimbado e depois mostrando pra vocês, mas tudo bem. Vou só tirar o pozinho mesmo, que eu limpei não tem muito tempo. Só que em breve eu vou ter que limpar. Ó, também temos aqui Reencantada. Foi uma leitura que eu fiz com as meninas do clube ano passado e eu gostei bastante, né? Apesar de que o livro foi um pouco enrolado, eu achei que eu ia gostar mais, mas foi uma leitura ok. Esse aqui também não tá carimbado, então vamos lá carimbar, né, amores? Gente, agora eu tô com medo de carimbar errado, que tá saindo muita tinta na parte de baixo. E na de cima não, mas tudo bem, vamos continuar aqui, né? Eu não sei se vocês repararam, mas todos esses livros aqui, eles têm o mesmo tamanho. E muitos são da editora Alt. Eu coloco eles juntinhos porque são do mesmo tamanho e eu acho que fica mais bonitinho assim. Tenho aqui, gente, uma edição belíssima de As Crônicas de Spider-Rick. Eu ganhei esse livro também da Record. Ó, ele é muito lindo, ele tem várias ilustrações e ele já tá carimbado, né? Eu acho que eu carimbei logo que eu recebi ele aqui em casa. É um livro que eu quero muito ler, gente, porque eu amo muito. Vocês sabem que eu amo muito esse negócio de fadas e seres fantásticos. E esse livro aqui também, ele é escrito por esse autor aqui e pela autora Holly Black, que é a autora de Príncipe Cruel. Temos aqui o meu amadinho, o Adorável Café dos Dragões. Eu sinto que eu já falei tanto sobre esse livro aqui no canal e em todo canto, que, meu Deus. Ó, esse aqui também já tá carimbado, então vamos voltar ele pra cá. Temos aqui, gente, um livro que o Marcos me deu de presente em uma viagem. E é mais um livro da autora de Divinos Rivais, da Rebecca Ross, que é A Melodia da Água. E eu comprei esse livro aqui, eu pedi pra ele comprar pra mim, na verdade, por conta que uma das minhas booktubers favoritas falou muito bem dele e eu fiquei super louca pra ler, porque eu já amo a escrita da autora e eu tô com essa meta aí de 2026 eu tentar ler todos os livros dela que tem aqui já traduzidos pra gente no Brasil. Esse aqui não tá carimbado, vamos carimbá-lo com muito cuidado, porque tem alguma coisa errada. Não sei se é porque eu tô carimbando na minha perna. Ah, esse aqui ficou perfeito. Ó, ficou perfeito. E, enfim, eu amei. Gente, eu amo o efeito desse carimbo, juro. Tem um intruso aqui, gente, nessa parte, que essa parte tecnicamente é só fantasia, né? Mas aqui a gente tem um romance, que foi o que eu ganhei da minha amiga Amanda, que eu falei pra vocês no último vídeo da nossa troca de livros, que é esse aqui, Nem Todo Outono é Igual. Ele não tá carimbado, porque ele é novinho, tá? Não vai dar pra carimbar na primeira página, porque eu coloquei o recadinho que veio junto aqui, né? Então eu vou ter que carimbar ele nessa página aqui. Mas tudo bem também, o importante é carimbar. Ah, esse aqui também ficou perfeito, ó. Gente, essa parte aqui já foi finalizada. Então agora vamos passar para essa parte aqui. Eu vou ter que mudar a câmera de lugar para vocês poderem acompanhar. Nesse lado aqui, a gente tem pouquinhos livros, tá? Mas os que tem aqui são muito bons, ó. Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sempre confundo o nome desse livro como os Lobos ou Com os Lobos. E enfim, gente, esse aqui, ele também não tá carimbado. Vamos carimbá-lo agora. Vocês não vão acreditar no que eu fiz agora. Que ódio. Eu carimbei, gente, de cabeça pra baixo, não acredito. E agora? Ai, que dó. O livro tão lindo. Mas vai ficar assim, tá? Vamos fingir que não aconteceu isso aqui. Meu Deus, que ódio. Deixa eu virar logo isso aqui.
Ai, gente, que raiva, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Aqui também a gente tem a minha edição pré-histórica de As Crônicas de Nárnia. Eu falo pré-histórica, gente, porque é pré-histórica mesmo. Juro pra vocês, isso aqui tem 1 milhão de anos. Eu já emprestei isso aqui pra tanta gente, tipo assim, na época da escola. Olha o estado que tá a capa do livro, gente. Tudo cagado, mas enfim, é uma edição pré-histórica e ela vai ficar aqui sim, tá? Vai ter as Crônicas de Nárnia, sim. Histórica, sim, tá? Ela não tá carimbada, obviamente, ela tem o meu nome aqui 1 milhão de vezes, com 1 milhão de caligrafias diferentes, de acordo com sei lá o que. E eu nem sei onde que eu vou carimbar na próxima página. O livro tá muito velho, muito surrado mesmo. Ficou assim, tá? Mas é isso, eu nem lembro de quando é esse livro, eu acho que eu ganhei ele, sei lá quando, da minha mãe. E, enfim, gente, minha edição pré-histórica de Nárnia tá aqui, vai ficar aqui. Gente, eu tenho um livro aqui que eu comprei muito pela estética, que é esse livro aqui, How the King of Elfham Learned to Hate Stories, que é o livro lá do Cardan, sabe? E aí eu comprei ele na emoção, que na época eu tava lendo o primeiro livro, e eu amei demais. E aí eu não esperei lançar no Brasil, gente. E eu simplesmente comprei ele por conta de todas essas artes maravilhosas que tem aqui, ó. Tem uma arte aqui em especial, que eu posso até dizer que eu comprei o livro só por conta dela. Deixa eu achar pra mostrar pra vocês. E aí, o que acontece? Eu só li o primeiro livro, gente, disso aqui. Depois eu desanimei de ler os outros. Ai, não me julguem, mas enfim, quem nunca fez isso, tá? Essa arte aqui em específico, gente, eu comprei esse livro só por conta disso aqui, porque eu achei isso aqui maravilhoso, perfeito. E acabei não lendo mais nenhum livro dessa série, muito menos esse aqui. Ah, ele também já tá carimbado, ó, mas enfim, é um livro lindo. E eu tenho ele aqui na minha estante, quem sabe um dia aí a gente possa estar voltando a ler aí O Príncipe Cruel, né? Não sei quando, porque tem 1 milhão de livros na lista que eu quero ler antes de ler ele, né? E aí, nesse lado aqui tem todos os livros que eu tenho da Holly Black, né? Esse daqui já é Titi, né? Que é Contos de Fadas Modernos. Também já tá carimbado, ó. Esse aqui eu recebi da Record. Capa dura, tá, amores? Belíssimo. Também recebi da Record o volume 2, que é Valente. Só que os queridos esqueceram de me mandar o terceiro, entendeu? E aí só tenho esses dois, mas tudo bem. Esse aqui também já tá carimbado, ó. Vou voltar ele pra cá. E agora temos aqui o único livro de Príncipe Cruel que foi lido por mim, que foi o primeiro. Eu lembro que quando eu li eu gostei muito, só que depois eu acho que eu demorei muito pra ler os outros. E aí eu acabei perdendo o time e aí perdi a vontade de ler, mas tudo bem. Esse aqui também tá carimbado, ó. Vamos voltar ele aqui pra estante. Depois temos O Rei Perverso, que é o segundo livro, né? Depois vem A Rainha, não sei do que. Esse aqui também tá carimbado. Então, let's go. Temos aqui, eu sei que não é da mesma série, mas é uma continuação, uma história de Elfham. Tem alguma coisa a ver também com o Príncipe Cruel, que aqui é O Trono do Prisioneiro. Esse aqui também tá carimbado. Gente, ele tá tão novo que nem a capa dele abre direito, ó. Tá novinho, novinho, novinho. E aí eles estão aqui, eu fiquei com dó de tirar da estante, como eu falei pra vocês no vídeo que eu tava tirando o livro da estante, porque eu fiquei com medo de depois eu ficar com vontade de ler e não ter mais. Temos aqui também O Herdeiro Roubado, que também tá carimbado, e eles estão, ó, muito novos, gente, juro, muito novinhos. Eu acredito que desses aqui, somente o Príncipe Cruel e o Rei Perverso que eu não recebi. Esses aqui eu comprei, mas os outros todos eu recebi da Record, né? E aí, gente, eu vou deixar eles aqui por mais um tempinho pra ver se vem a vontade aí de continuar a ler essa série. Temos aqui também um livro de uma autora que eu quero muito ler. Eu sempre falo isso, que eu quero muito ler essa autora e nunca leio, que é a Nora Roberts, que o livro é O Despertar. Esse livro aqui é uma fantasia com dragões e tal, e aí eu comprei esse livro. Olha que lindo! Vem
um card, um cartão postal. Mas eu nunca li, né? Esse aqui também tá carimbado, ó. Já faz um tempinho que ele tá aqui na minha estante e eu só vivo prometendo ler Nora Roberts e nunca leio, né? Temos um outro livro aqui, gente, que eu nunca li, mas que eu lembro que eu tinha muita vontade de ler, não sei se ainda permanece, que é Promessas Vazias, ó, a capa belíssima. Esse aqui eu ganhei de Natal em algum ano e ele não tá carimbado, então vamos carimbá-lo. E, gente, esse aqui é um livro de feéricos e tal, triângulo amoroso. E aí eu nunca li, não. Mas, quem sabe, né, vem aí depois, ó, carimbado. Então vamos voltar aqui pra estante. Temos outro livro pré-histórico, gente, que é Branca de Neve e o Caçador. Eu lembro que na época que lançou esse filme, eu fiquei tão obcecada pela estética dark e de fantasia e tudo mais. E eu amei demais esse livro, tá? Eu li o livro, cheguei a ler o livro. O livro é basicamente o roteiro do filme. Eu gostei tanto do filme que o livro também foi uma leitura, assim, maravilhosa, né? Tem aqui uma bela de uma assinatura. Pra vocês verem como esse livro é antigo, olha só a minha letra de criancinha ainda, de adolescente. Então ele não tava carimbado ainda, acabei de carimbar. E aí temos dois livros aqui que eu queria muito ler na época, mas aí acabou passando o tempo e eu não li. Não sei quando eu vou ler, mas eles vão ficar aqui, que é essa série aqui de The Kiss of Deception. Na verdade eu só tenho os dois primeiros, né, acho que são 3, se eu não me engano. E esse aqui, gente, ele não tá carimbado, ele tá assinado com uma letra nada a ver, ó. Por isso que eu quis comprar o carimbo, porque a minha letra ficava muito feia nas assinaturas dos livros. E como esse aqui tá carimbado, não tá carimbado, eu vou carimbar aqui do ladinho, mas ele já tá assinado, então o carimbo nem vai ficar tão legal como deveria, né? Eu vou colocar o carimbo aqui no meio mesmo. E é isso. Ó, ficou assim. Nada a ver, mas tudo bem. E o livro 2, gente, que é The Heart of Betrayal. Betrayal. Eu não sei. Deixa eu ver aqui se ele tá carimbado. Ó, esse aqui já tá carimbado, ó. Eu não sei que loucura é essa minha, que eu acho que eu acabei deixando de carimbar isso aqui porque tava assinado. Mas enfim, agora foi o carimbo e vai ficar. Vamos colocá-los aqui de volta. Faltam só 2 livros dessa prateleira. Desse nicho, na verdade. O próximo livro, gente, é Da Magia à Sedução, que é daquele filme super cozy, super aconchegante de bruxinhas, tá? Uma vez eu tentei ler o livro, mas acabei parando, bem na metade, inclusive, ó. Ainda tá até marcado, ele não tá carimbado. Eu amei muito o filme, gente, em breve talvez eu possa voltar a ler o livro, porque é uma história que eu amei muito. E, enfim, depois eu vou querer ler, eu vi que tem uma série inteira de livros, tem vários livros desse universo das bruxas Owen, né? As Owens, isso. E eu quero muito ler depois. Não sei quando, tá? Não prometo nada. Esse aqui, gente, eu recebi bem no final do ano passado, acabei até deixando de mostrar pra vocês. Eu recebi esse livro da Príncipes, que é um menino chamado Natal, que inclusive eu já tinha até lido esse livro muito tempo atrás, ó, ele vem com uma jacket, ele é muito fofinho, é de Natal, e eu vou carimbar ele aqui porque ele é muito novo, ele foi os últimos recebidos, assim, das editoras que eu recebi em 2025, então eu acabei só colocando ele na estante e não carimbei, nem mostrei nada, porque tava muita coisa pra fazer e, enfim. Prontinho, gente, essa parte aqui, ó, já está toda carimbada e toda limpa, tá? Então, a gente vai subir de nível para esses aqui. Então, eu vou mudar a câmera de novo para que vocês possam ver melhor aqui o que eu vou fazer e quais livros eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, nesses nichos aqui, ó, vocês podem ver que tem bastante coisa. Especificamente desse lado aqui, só temos livros da Sarah J. Maas. Então, eu tenho aqui todos os meus livros de Acotar, todos os livros que eu tenho de Crescent City e os que eu tenho de Trono de Vidro, que ainda não são todos, né? Lembrando que desses livros aqui, eu li Acotar até Corte de Gelo e Estrelas, né? Eu não li ainda o livro 4. E Crescent City, eu só li o primeiro. Ainda não li os dois
né, que ela lançou depois. E de Trono de Vidro eu também só li o primeiro. Então, assim, gente, uma vergonha, mas tudo bem. Vem aí algum dia, né? Esses aqui eu quero muito ler, sim. Principalmente Crescent City, que é um que eu gosto muito. Que eu sei que é um divisor de águas aí que nem todo mundo gosta. Mas eu amo, tá? Eu já preciso dizer isso aqui. Eu amei muito Crescent City quando eu li. Foi muito diferente das fantasias que eu tava acostumada a ler e eu gostei demais. Então, gente, vamos lá, vou tirar aqui os meus funcos que o Marcos me deu, né, do Reese e da Farrah. E, gente, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo não, tá? Mas é isso. Vou começar aqui por Corte de Chamas Prateadas. Nossa, esse aqui tá cheio de poeira, hein, gente? Vamos ver se ele tá carimbado. Ele já tá carimbado, ó. Então, eu vou colocar aqui na minha perna e vou limpando. Como vocês já sabem, vocês não vão se assustar não, porque aqui atrás dos livros tem um monte de outras coisas que eu escondo aqui. É uma estante bem enigmática, tá? Tem algumas coisinhas, principalmente decorações, assim, de estações, sabe? Sazonais, Páscoa, Halloween, Natal, eu escondo tudo aqui atrás. Esse aqui também tá carimbado, ó, Corte de Gelo e Estrelas, que foi o último que eu li. Vamos ver aqui. Nossa, esse aqui eu tava empolgadíssima, né? Marquei um monte de coisa. Esse aqui também. Eu acho que esses aqui vão estar todos carimbados, porque eles são mais antigos, né, do que muitos aqui. Gente, lembro como se fosse hoje do meu surto lendo esse livro aqui. Meu Deus do céu, carimbadíssimo. Esse aqui, gente, eu terminei de ler ele de madrugada e eu fiquei com muita raiva, porque eu não podia gritar. Porque tava todo mundo dormindo aqui em casa, mas eu queria muito ter dado um grito quando eu terminei de ler esse livro aqui, porque foi assim, o surto. Foi muito bom quando eu li. Eu acredito que esses aqui da Sarah vão estar todos carimbados, ó, então eu vou basicamente só tirar o pó mesmo e voltar eles pro lugar, né? Eu quero muito ler, né? Esses dias saiu o anúncio aí que ela vai continuar a série de Acotar, então assim. Só que assim, gente, eu não vou me desesperar, não, tá? Tipo assim, até hoje não deu vontade de ler esse livro aqui, não vai ser agora que eu vou ler maluca porque vai lançar o próximo, não. Quando me der vontade, eu vou ler. E se eu for ler, sei lá, em 2030, eu vou ler tranquila, tá? Eu não vou ficar maluca aí fazendo TBR de leitura e listas de leitura aí. Como é que eu posso dizer? Que não vão se encaixar na minha rotina. Só pra ler um livro porque vai lançar um e vai estar hypado e vai todo mundo estar falando, tá? Eu não sou assim, esse ano as minhas leituras não vão ser assim, tá? Eu não julgo quem tá animado, quem tá ansioso, quem vai fazer isso, mas eu não vou fazer, tá? Eu não vou ler esses livros adoidada só pra poder acompanhar a onda do hype, tá? Ó, como eu falei pra vocês, eu amei muito Crescent City, tá? Foi uma das melhores leituras que eu fiz na época. E eu gostei muito da proposta, foi um livro bem diferente, uma fantasia urbana aí, que na época eu nunca tinha lido. Esse aqui tá carimbado, por isso que eu tô colocando de volta. E enfim, os outros livros, o 2 e o 3, eu ganhei da galera Record, tá? Esse aqui, Casa de Céu e Sopro e Casa de Chama e Sombra. E, gente, foi passando o tempo e eles foram ficando aqui. São livros muito grandes e eu não consegui, como é que eu posso dizer, encaixar na minha rotina tão facilmente, então eu acabei deixando eles de lado. Por isso ainda não foram lidos, mas em breve eles vão ser lidos sim, porque é um universo que eu gosto muito, é uma autora que eu gosto da escrita dela. E enfim, eu só não vou ficar doida lendo esse tanto de livro aqui pra poder acompanhar um hype, tá? Eu vou ler no meu tempo e é isso. Tronos de Vidro também tá carimbado. A Lâmina da Assassina. Eu acredito, como eu falei pra vocês, eu acho que esses aqui vão estar todos carimbados. Deixa eu só dar uma olhada. Eu vou logo limpar. Como eu falei, todos estavam carimbados. Gente, eu tenho essa coleção de Trono de Vidro, que é a antiga ainda, né? E aí eu fui procurar pra comprar os outros livros todos nessa capa branca e eu não achei mais. Então, se vocês tiverem um link aí de alguma coisa que vocês possam me recomendar pra me completar minha coleção dos livros brancos, eu vou ficar muito grata, que eu não tenho. Eu não consegui comprar todos antes de lançar a nova edição, né? E, enfim, gente, esses aqui todos estão carimbados e limpos. Agora a gente vai passar para esse lado aqui. Nesse lado aqui a gente tem toda a coleção que eu tenho, né? Porque não são todos os livros
da série lá do Churrasco de Sangue e Cinzas. E, gente, eu tenho algumas coisas pra falar sobre essa série, tá? Primeiro, eu gosto muito da série, eu amo os personagens, eu já li os 2 primeiros livros e eu li o terceiro até a metade, aí eu comecei a achar chato, tá? Não sei quando ou se eu realmente vou voltar a ler essa série, porque quando eu paro pra pensar nela, tipo, no momento que eu parei do terceiro livro, deixa eu mostrar pra vocês, que eu parei no terceiro livro, que foi basicamente aqui, ó, quase na metade, que eu parei no do terceiro, eu não consigo, tipo, ficar tão empolgada assim, com tanta vontade assim, pra ler esses livros de novo, tá? Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que leio muito no que eu tô sentindo no momento. Se me der vontade, pode ser que amanhã ou depois vai me dar uma vontade louca de ler, então eu não me prendo muito a isso. Só que no momento, deixou de ser uma prioridade pra mim ler esses livros aqui, tá? Mas eu não vou me desapegar deles, eu vou deixar eles aqui, porque pode ser que, sei lá, em 2027 eu fique maluca pra ler isso aqui de novo. Então, como eu falei, é uma série que eu gosto, então eu vou deixar aqui, quando eu ficar com vontade de ler, eu vou ler e tá tudo bem. Esses aqui também, acredito que todos vão estar carimbados, porque são já um pouco antigos, né? A maioria deles, acredito que todos eles... todos eles eu ganhei da Record, tá? Eu recebi em parceria com a Record quando eu tava sendo parceira fixa deles, né? Agora eu só faço parte do mailing e eu recebo alguns lançamentos esporádicos, assim, quando eles querem muito divulgar um livro, eles mandam. Mas... todos esses aqui eu recebi deles, tá? E, gente, o segundo livro, como vocês podem ver, eu amei demais. Olha só, tem muitas coisas marcadas aqui. E aí eu tava muito empolgada, eu lembro que eu tava muito empolgada pro terceiro e acabei não gostando tanto e abandonei, deixei pra depois e nunca consegui voltar, né? Esses aqui, até agora, estão todos carimbados, tá? Então, não me julguem se eu estiver falando divagando demais e mostrando de menos. A gente tem aqui também a série que é derivada, né, o spin-off, que é Uma Sombra na Brasa. Esse aqui todo mundo fala que é melhor do que de Sangue e Cinzas, então... Só que assim, gente, são livros muito grandes, então assim, se eu for parar pra ler essa série, vai ser quase o ano inteiro eu lendo só isso aqui. Então assim, não tô com vontade no momento, então vamos deixar pra depois e ver o que a vida tem reservado para as minhas leituras. Todos esses aqui eu acho que vão estar carimbados. Mas então, gente, aqui atrás tem um monte de tranqueira, tô acabando de ver aqui. Mas enfim, não liguem. Mais um carimbado. Eu acho que ainda tem mais livros desses aqui que já foram lançados que eu não tenho ainda. O último que eu recebi, que eu ganhei, foi esse aqui, Uma Alma de Sangue e Cinzas, que, se eu não me engano, é o primeiro livro, né, contado no POV do... eu já ia falar um spoiler aqui. Ele vai ser contado no POV do mocinho, né, do protagonista masculino, que eu não tô lembrando o nome agora. Só tô lembrando um nome que eu não posso falar, mas enfim. Então, gente, todos esses, ó, estão carimbados. Eu vou deixar eles aqui, porque senão vai virar uma bagunça aqui do lado. Vamos lá. Deixa eu tentar colocar eles aqui de volta pra ver se não derruba os outros. Enfim, gente, esse aqui é uma série que eu gosto, tá? Eu gosto dos personagens, eu gosto da premissa da série. Então talvez um dia sim vai me dar vontade de voltar a ler, eu vou voltar a ler. E vou amar como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo, né? Enfim, vai chegar o momento deles. Não sei quando, mas vai. Esses aqui ficaram bem apertadinhos. Tá, vamos continuar aqui a nossa... Esse aqui eu tenho certeza que não tá carimbado, porque ele é novo. Eu ganhei esse livro no Natal da minha mãe, que é Inimigo Mortal, que eu tô maluca de vontade pra ler, tá? É um romance gótico, Dark Academia, com vampiro e tudo mais. E, enfim, eu tô com muita vontade de ler ele. Como eu falei, ele não tá carimbado. Gente, juro pra vocês, isso aqui é muito satisfatório, carimbar livro assim. Talvez eu não esteja numa posição tão confortável quanto eu gostaria, mas...
são os sacrifícios que a gente faz, né, pra gravar e pra deixar tudo registrado aqui. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Carimbei, ó, ficou bem bonito. Eu vou deixar ele aqui fora, porque senão vai ficar muito apertado. A gente tem aqui também, ó, Powerless. Eu já mostrei pra vocês no último vídeo, falei um pouquinho sobre a leitura de Fearless, né, que eu não consegui ler ainda, não consegui voltar. Esse aqui já tá carimbado. Esse aqui é o conto que eu confesso que eu fingi que não existiu, porque eu só queria ler Reckless logo, só queria ver o que ia acontecer com eles logo. E aí eu pulei isso aqui, não sei se eu vou estar voltando a ler um dia ou não, talvez, né? E ele não tava carimbado. Carimbado agora. Reckless. Gente, até hoje eu não entendo o porquê de Reckless ser tão pequeno assim, tipo, tão fininho, sabe? Eu tomei um susto quando eu vi isso aqui na livraria pela primeira vez, porque eu falei, não é possível que eu tô esperando tudo isso pra autora me entregar um livro fino desses. E aí ela vem com um terceiro enorme também, né? Aí não deu pra entender, não. Por que que esse livro aqui eu esperava que fosse maior, sei lá, que ela fizesse... Ai, meu Deus! Fizesse mais coisa e colocasse mais coisa no livro, mas foi um livro muito rápido, tá? Ó, Fearless já estava carimbado, então vamos voltá-los aqui, ó. Gente, eu tô num canto aqui, literalmente tô no canto do quarto, eu tô muito apertadinha aqui, por isso que tá um pouco desengonçado. Mas enfim, temos aqui também, gente, um recebido da Verus Editora, que é esse aqui, ó, Uma Chama Entre as Cinzas, que é uma série também de romantasia, fantasia, não sei se é romantasia, mas eu quero muito ler esse livro, tá? Ele tá na minha lista faz tempo, eu ainda não consegui ler, mas eu quero muito ler esse aqui, só não sei quando que vai acontecer, mas vem aí. Eu sempre ouço falar muito bem desse livro aqui, então eu tenho boas expectativas pra ele. E ele já tava carimbado, gente. Ó, temos aqui Graça e Fúria, que eu já li, a duologia. É uma duologia bem legal, bem fofinha. Bem fofinha não, como é que eu posso dizer? Ela é bem escrita, tá? Não tem nada de, nossa, uau. Mas é uma fantasia legal, um livro legal de ler, tá? Bem rápido, bem de boas. A escrita é muito boa. E as capas são muito lindas, ó, tem contracapa, é muito legal. Eu gostei muito desse aqui, tá? Não achei que foi, nossa, mudou a minha vida, mas é uma leitura válida. Os dois também já estavam carimbados. Bom, gente, continuando, aqui a gente tem também um livro que eu ganhei da minha amiga Samara ano passado, que eu gostei bastante, que é esse aqui, A Ponte Entre Reinos. Eu achei ele muito bem escrito, muito legal. Ele já tá carimbado, ó, também coloquei aqui o recadinho dela, né? E eu quero muito ler o 2, né, que acho que é uma duologia, se eu não tô enganada, e eu gostei muito da escrita da autora, me convenceu muito. E eu espero muito ler em breve a continuação. Ainda não tenho aqui, né? Mas em breve eu quero comprar pra poder ler. Também temos aqui A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que eu também ainda não li, mas tá na minha TBR desse ano. Ó, temos aqui já o carimbo, então não vai precisar. E da mesma autora de A Ponte Entre Reinos, a gente tem esse aqui, Um Destino Tatuado em Sangue. Esse aqui, com certeza, eu vou ler esse ano, tá? É um livro de romantasia com Vikings. E eu amo a série Vikings, então eu tô super animada pra ler isso aqui. Também já tá carimbado. E também temos Fantasma, que eu não li, desanimei de ler. Não sei se eu vou tentar ler no Halloween, alguma coisa assim. A capa é bem bonita e ele também já tá carimbado, né? Talvez no Halloween desse ano eu dê uma nova chance pra ele. E temos aqui também meu livro de Bruxa Natural, que eu amo. Quero muito comprar mais livros e ler mais livros assim, porque eu gosto muito dessa temática, é uma coisa que eu me identifico muito. E por ele ser um livro bem ilustrado, gente, eu acredito que não vai dar pra carimbar. Então, esse aqui eu não vou carimbar porque vai acabar manchando. E é isso, nessa parte aqui, eu vou devolver aqui o Inimigo Mortal. Ficou bem apertado aqui, mas enfim. Todos esses também já estão carimbados, então vamos partir para a parte de cima. Bom, gente, agora vamos limpar essa parte aqui e depois a parte, né, vamos subindo aqui como a gente já tá fazendo.
Nessa parte aqui, a gente tem poucos livros, porque são basicamente só a minha coleção de Six of Crows, que são os meus livros favoritos de todos, tá? E aí eu deixo aqui, coitados, outros livros, só que eu deixo eles virados assim, que é pra dar o destaque maior só pra Six of Crows mesmo. Aqui a gente tem esse aqui, ó, Julieta Imortal, que é um livro que eu li faz muito tempo, acho que quando eu tava na escola. E aí também tem a continuação, que é Romeu Imortal. Eu lembro, gente, que eu, fanfiqueira que sou, é um reconto do Romeu e Julieta e tudo mais, né? E aí eu queria muito que eles voltassem, mas eles não voltam, eles acabam encontrando novos amores. E aí eu não gostei por isso, porque eu queria muito que eles voltassem, porque eles estavam muito enemies e eu já era fanfiqueira de Enemies to Lovers desde sempre. E por isso que eu não gostei tanto, porque no final eu queria que eles tivessem voltado e eles não voltaram. Eu acho, gente, que por eles serem muito velhinhos, eles não estavam carimbados, mas agora eles estão. Esses aqui de Six of Crows, ele com certeza já tá, ó, que ele já é um livro antigo que eu já li há muito tempo. Inclusive eu quero muito ler de novo. E, gente, simplesmente isso aqui mudou minha vida pra sempre. É o melhor livro de fantasia que eu já li, tá? Independente da série lá, da trilogia lá de Sombra e Ossos, que eu não gostei muito, tá? Esses aqui você pode até ler separadamente, que não vai influenciar em nada, mas esse aqui vale muito a pena a leitura. Eu não, particularmente, eu não gosto da trilogia, tá? Eu acho uma chatice. Mas isso aqui, gente, juro, melhor livro de fantasia que eu já li na vida. Esses aqui já estão carimbados com toda a certeza do mundo, ó, já tá carimbado. Olha só o surto que foi a leitura de Crooked Kingdom. Não vou superar nunca, tá? E eu não sei, eu até tenho que me preparar psicologicamente se eu quiser ler isso aqui de novo, porque vai destruir meu coraçãozinho de novo, tá? Mas enfim, leiam, é muito, muito bom. Deixa eu colocar essas velhinhas aqui pra eu poder pegar esse aqui, que é a edição de colecionador de Six of Crows, né? É uma edição em inglês, que é maravilhosa, e vem com algumas ilustrações aqui no final, ó. Só um minuto, aqui. Temos aqui os personagens, ó, ilustrações dos personagens. E, gente, tudo pra mim. Esses dois aqui são tudo pra mim. Não consigo superar nunca. Olha essa arte do Jasper. Tá maravilhosa. Esse aqui também tá maravilhoso. E, gente, esse aqui, juro, é tudo pra mim. Esse aqui eu não vou carimbar, porque ele é uma edição especial, então eu não quero correr o risco de bagunçar, né? Vou tirar essas velhinhas daqui, que é pra mim poder limpar os outros com mais facilidade e sem derrubar nada. Gente, a minha edição especial de colecionador de Crooked Kingdom simplesmente molhou embaixo e ficou assim. Mas, graças a Deus, não danificou tanto assim o livro, dá pra ler ainda. Só que manchou tudo, entendeu? E aí eu fiquei muito triste, eu chorei de tristeza, de raiva nesse dia. Mas eu finjo que tá tudo bem. E aqui também a gente tem algumas ilustrações, ó. Particularmente do Cass e da Inês, eu gosto mais dessas. Eu acho essas aqui mais bonitas. Dos outros, esses dois aqui também eu gosto muito, só que a do Jasper, a minha favorita, é a do outro livro, né, da outra edição, de Six of Crows mesmo. E enfim, gente, livros lindos demais, tá, para serem deixados em outro lugar, então eles têm aqui um altar só pra eles. Temos aqui também, gente, o livro do Kingo Nikolai, do nosso reizinho maravilhoso. Esse aqui também na época molhou embaixo, porque tinha dado uma goteira no teto e caía direto na parte que ele estava. Eu já li esse aqui, tá? Eu já li King of Scars, mas eu preciso ler a continuação dele, né? Que é o livro 2. E eu ainda não tenho, mas eu vou pedir de aniversário ou alguma coisa assim. Vou colocar na minha lista, né? Pra que eu possa ler em breve. Também tem um aqui, gente, Outlander, na capa... Nossa! Gente do céu, eu morro de medo de trovão, mas vamos continuar, não liguem, tá?
Temos aqui... Temos aqui Outlander nessa capa aqui belíssima, que é a capa original sem ser da série, né, que hoje em dia é super difícil de achar, inclusive. Eu comecei a ler Outlander, gente, uma época aí, mas eu não consegui continuar, porque, assim, ou eu lia isso aqui, ou eu lia outras coisas, então eu acabei dando prioridade pra outros livros, mas eu quero muito ler, é uma coisa que eu amo muito, inclusive agora eu tô assistindo a 8ª temporada, que já tá disponível no Disney Plus. E assim, eu não tenho nada preparado psicologicamente pra essa 8ª temporada, né? Mas assim, vamos ver o que vai dar. Eu só não aceito o Jamie ou a Claire morrerem, tá? Mas enfim. Gente, essas velhinhas... Elas não costumam ficar aqui não, tá? Eu só tô deixando elas aqui, que é pra poder dar um fundinho aqui no nosso vídeo. E enfim, gente, agora vamos passar pra essa parte aqui. Eu vou mudar a câmera agora e aí a gente vai continuar aqui na nossa limpeza e carimbos de livros. Gente, tá formando um temporal lá fora, por isso que tá dando um trovão aí, mas enfim, vamos continuar aqui. E nada mais legal do que um dia chuvoso e com livros, né? Então é isso aí. Temos aqui, gente, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é Quicksilver, que inclusive já vai ser lançado a continuação aqui no Brasil pela Roku. Eu tô super ansiosa pra ler os dois, né, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler Quicksilver, mas provavelmente vai ser a minha próxima leitura, né. Eu vou tentar priorizar esse aqui no mês de abril. E enfim, quero muito, muito ler esse daqui, ele também já tá carimbado, ó. Eu vou só voltar ele aqui pra estante. E, gente, como eu falei pra vocês, nesse lado aqui a gente só tem fantasias, né? A maior parte são só livros de fantasia. Então, assim, deve ter um ou dois aqui perdidos, infiltrados, mas a estante de romance é a que a gente vai limpar e carimbar no vídeo que vem, da semana que vem. Temos aqui, gente, um livro que eu recebi da Galera Record que eu nunca li, que é esse aqui, ó. O Portador da Espada, da Cassandra Clare, que é aquela autora famosíssima lá de Instrumentos Mortais, que eu não li na época e não tenho vontade de ler, mas esse aqui, O Portador da Espada, eu tenho sim vontade de ler. Todo mundo fala super bem. Ele já tá carimbado, então eu vou só voltar ele aqui. É a nova série, a nova aposta dela de fantasia. E eu quero muito ler em breve. Gente, tem um livro aqui que ele é bem especial, porque... Só pelo fato que ele me lembra muito Six of Crows, né, pela sinopse, porque eu ainda não li esse daqui também. Mas eu quero muito ler, que é 5 Lâminas Partidas. Deixa eu tirar a jacket dele, que é pra vocês verem a capa. Esse aqui eu também recebi da Galera Record, ó, 5 Lâminas Partidas. E, gente, procurem a sinopse disso aqui e vocês vão ver o quão parecido, o quão tem a mesma vibe de Six of Crows. E por isso eu quero muito ler, porque, assim, eu sou órfã de Six of Crows, tá? Então eu quero muito, muito ler esse daqui também por esse motivo, porque Six of Crows, como eu falei pra vocês, é a minha fantasia favorita de todos os tempos, o meu livro favorito de todos os tempos. Então... Então eu quero muito ler esse aqui porque eu nunca vi nada parecido com Six of Crows. E esse aqui, a premissa dele me lembrou muito Six of Crows e eu quero muito ler esse daqui. Inclusive depois eu vou marcar de ler com a minha amiga Mariana, que também é louca, fissurada por Six of Crows e nunca superou Six of Crows. Então talvez a gente pode ler juntas, né, pra tentar relembrar aí um pouquinho da nossa tão amada duologia de Six of Crows. Também tenho aqui, gente, O Véu Escarlate, que é da mesma autora daquele livro lá, Pássaro e Serpente. E esse aqui é tipo como se fosse uma continuação, só que com outra personagem como principal, e ele não tá carimbado. A minha felicidade quando o livro não tá carimbado é visível, né, gente? Porque eu amo carimbar, mas enfim. Esse livro aqui, gente, ele é sobre vampiros, uma coisa assim, só que é no mesmo universo de Pássaro e Serpente. Esse aqui eu também quero muito ler, eu acho que eu vou deixar pra ler ele mais pra época do Halloween, porque tem uma parada de vampiros e tudo mais. E eu acho que vai combinar com a vibe de Halloween, tá? Agora, gente, temos A Fúria das Chamas, que como vocês sabem é um dos que eu tô mais ansiosa pra ler em 2026, tá? Esse aqui também é novo, eu ganhei de presente do meu bisavô. E ele não tá carimbado ainda, então vamos carimbá-lo.
Eu amo que fica tudo padronizado e bonitinho, sabe? Não fica a caligrafia feia, não tem o risco da caneta falhar e a letra ficar feia, enfim. Fica tudo muito lindo com o carimbo. E como eu falei pra vocês, eu comprei esse carimbo na Shopee, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês de várias opções de carimbos, porque lá tem várias opções. E aí vocês podem estar vendo qual que vocês mais se identificam. Temos aqui, gente, Reino de Intrigas também, que assim, briga muito pelo top 1 de livros que eu quero ler esse ano com A Fúria Entre as Chamas, A Fúria das Chamas. Eu quero muito ler esse aqui também foi um presente do meu bisavô. E ele não tá carimbado ainda. E, gente, pra quem não sabe, isso aqui é uma fantasia escrita pela mesma autora de Estilhaça-me. Então, não tem como isso aqui ser ruim, tá? Não tem como ser ruim. Ele não tá carimbado e agora ele tá. Ele tem umas artes aqui embaixo, ó, e por isso eu acabei carimbando aqui no meinho, sabe? Pra poder combinar com a arte e não ficar por cima. Agora tem eles, os meus queridos, a minha querida duologia de Caçador Sem Coração, que, gente, o que é isso aqui? Juro, tem gente que não gosta, mas eu não tem como, eu amei isso daqui, é uma das minhas duologias favoritas, ela fica pareada no primeiro lugar com Divinos Rivais, tá? Isso aqui foi uma leitura, assim, que abalou meu mundinho. E eu amei demais isso aqui. Se vocês ainda não leram, então, por favor, façam um favor pra si mesmos e vão ler, tá? Gente, os dois já estão carimbados, ó. Temos o carimbinho aqui e aqui também. E, gente, eu amei. Eu queria muito esquecer isso aqui pra mim poder ler de novo como se fosse a primeira vez, sabe? Eu tenho, se vocês me perguntassem qual o livro que eu queria esquecer pra ler de novo como se fosse a primeira vez, a primeira resposta que eu ia dar seria Caçador Sem Coração, porque isso aqui, meu Deus do céu, mudou minha vida, abalou meu mundo. Temos aqui também os dois livros já lançados no Brasil de Despertar da Chama Eterna, né, que é o Despertar da Chama Eterna e Brilho da Chama Eterna, que é o 2, que eu quero muito ler também. Esse aqui tá no meu top 3 de livros que eu quero ler em 2026, porque Despertar da Chama Eterna foi provavelmente o melhor livro que eu li em 2025. Por que eu falo provavelmente? Porque assim, quando a gente fala de fantasia, com certeza foi o melhor livro de romantasia, de fantasia que eu li em 2025, simplesmente pelo fato de ter me deixado obcecada, da autora ter desenvolvido o mundo desse livro aqui, dessa série aqui, de uma forma que eu nunca tinha visto. E assim, gente, tudo nesse livro aqui é perfeito. Tipo assim, a história é muito boa. O mundo disso aqui, juro, eu fiquei dias pensando, tipo, me imaginando morando lá nesse mundo. Sabe, não sei explicar. Eu consegui realmente me ver dentro daquele mundo de fantasia ali, porque foi tão bem escrito que parecia real, sabe? Então, assim, leiam isso aqui. Ele não é tão hypado, tá? Eu não vejo tanta gente falando desse livro quanto eu gostaria e quanto esse livro merece, porque ele é muito bem escrito, tá? Não é uma romantasia que só tem romance, não tem um mundo desenvolvido. Pelo contrário, aqui quase não tem romance. E assim, é a melhor fantasia que eu li em 2025, então vale muito a pena ler, tá? Como eu falei pra vocês, esse aqui já tá carimbado. O que não tá carimbado é esse aqui, que eu recebi ele da Record já no final do ano. Nem deu tempo de ler em 2025, mas em breve vai vir aí essa leitura. Provavelmente vai ser uma leitura feita com o Clube da Mendes, porque foi lido, né? O primeiro livro a gente leu juntas lá no clube. E assim, todo mundo amou, todo mundo achou uma fantasia super bem escrita, super digna. E a gente tá muito ansiosa pra ler o livro 2. Temos aqui também, gente, A Serpente e o Lobo, que foi uma das minhas fantasias também favoritas de 2025. Eu achei esse livro muito bom, eu lembro que eu fiquei super obcecada no casal. E eu mal posso esperar pra ler a continuação disso aqui também, tá? Isso aqui é uma fantasia muito boa, diferente, bem escrita e que não é mais do mesmo, né? Então, assim, tudo que é diferente, que é bom e que não é genérico, como muitos livros estão ficando, eu já fico apaixonada, já fico obcecada. Acabei de achar uma flor aqui dentro. E esse livro, gente, ele não tá carimbado, então vamos carimbá-lo.
E assim, eu mal posso esperar pra ler a continuação desse, tá até na minha lista lá do meu journal que eu fiz dos livros que eu quero muito ler, que vão ser lançados ainda, né? A continuação desse aqui. Também nesse nicho nós temos os 3 livros que eu tenho, né? Porque já tem 4 lançados no Brasil, da série da Prisioneira Dourada, que começa com Guild. Eu já falei pra vocês sobre essa série, eu já falei que eu amo muito, que eu acho muito boa, que merecia mais hype e é bem escrita, é uma coisa assim que, juro por Deus, é muito bom, tá? É um livro que você lê e você nem percebe que você já tá terminando, porque é muito boa a escrita, muito viciante. A história também é muito boa, tá? É muito interessante, muito legal. E assim, eu quero muito voltar a ler essa série, né? É uma das minhas principais metas também para 2026. É ler o terceiro livro, que é Gleam, que eu ainda não li, eu parei no 2. E já tem até o 4 no Brasil. E assim, gente, isso aqui, juro pra vocês, deem uma chance, tá? Tem muita gente que fala, ah, é porque é chato, é porque é isso, porque é aquilo, mas assim, leiam. Leiam e tirem as próprias conclusões de vocês, porque assim, vale muito a pena, tá? Eu me surpreendi bastante quando eu li esse livro, né? Porque você pensa que é uma coisa, como é que eu posso dizer? Um livro de fantasia com romance qualquer, mas ele trata de assuntos muito sérios e muito bem, bem tratado no livro, sabe? É bem, como é que eu posso falar? É bem falado, é bem lembrado, sabe? É uma coisa que é um assunto muito delicado, mas que a autora, de uma forma muito boa e muito séria, ela traz aquilo ali e faz com que a gente fique tipo, como é que eu não percebi isso, sabe? Então é muito legal. Ele tem gatilhos, tá? Pra quem tem aí seus gatilhos, é bom pesquisar antes de ler, tá? Mas assim, um livro, uma série maravilhosa, com personagens maravilhosos e enredo muito bom, tá? E eu quero muito voltar a ler. Esse aqui também tá no meu top livros que eu quero ler em 2026. E 26. E eu acabei de carimbar o terceiro, porque não tava carimbado ainda. Temos também, gente, Wind River, que é um livro que eu li ano passado e que eu amei demais. Esse livro aqui é um pouco controverso, porque quando eu tava lendo, eu tava super apaixonada pelo personagem principal. E aí, depois que eu li, eu comecei a repensar as atitudes desse personagem e fiquei tipo, será que eu fui enganada? Será que isso aqui é uma versão número 2 de Acotar e que eu me apaixonei pelo personagem tóxico e que na verdade o mocinho vai ser o outro que eu achava que não era mocinho? Eu fiquei um pouco, sabe? Mas assim, eu tô torcendo muito pra que não seja, porque senão vai ser literalmente Acotar, né? São feéricos. Enfim, vai ficar muito parecido com Acotar se for assim, do jeito que eu tava pensando que seria. E eu espero muito que não seja, porque, gente, assim, é um livro bom, tem um potencial muito legal, tem magia elemental que é muito diferente de muitos livros que a gente tá acostumado a ler. E assim, eu espero muito que o desenvolvimento do livro 2 que já vai ser lançado esse ano, tanto lá na gringa quanto no Brasil, tenha um foco, né, em desenvolver melhor os personagens e que não seja uma cópia de Acotar, porque assim, eu comecei a questionar algumas atitudes do personagem principal e aí eu fiquei pensando, será que ele é tóxico e eu não percebi? Será que ele é o novo Tamlin e o outro vai ser o novo Rhys? E aí, assim, eu não gosto de comparar, porque assim, gente, né, a Kotar é a Kotar, o Wind River era o Wind River. Então, eu fiquei com isso na cabeça, tem algumas coisinhas que eu deixei passar, que hoje eu acho que foram tóxicas, mas eu espero muito que ela desenvolva melhor no segundo livro, e enfim, pra gente ver o que vai acontecer e que não seja uma cópia, né, de Acotar, porque assim, aqui tem muito potencial, eu gostei muito desse livro, e é isso, eu espero muito que ele não seja literalmente uma cópia de Acotar. Ele já tá carimbado, eu tive que carimbar aqui do lado, ó, porque esse livro eu recebi da Record também, então ele já vem com o carimbo deles, né, mas enfim, é um livro muito bom. Temos aqui, gente, um livro muito fofinho, que é Uma Alma pela Metade. Esse aqui eu não lembro se eu recebi da Record ou se eu comprei, mas eu acredito que eu tenha recebido.
tá? Esse livro aqui, gente, é literalmente Orgulho e Preconceito, Bridgerton e aquele filme de anime O Castelo Animado. Tipo, temos féricos, né? E aí eles têm uma temporada acontecendo, tipo Bridgerton, sabe? E eu achei muito fofo, é muito legal. Eu amei demais esse livro aqui, foi muito aconchegante. Ele já tá carimbado, então eu vou colocar ele aqui de volta. E vou mostrar pra vocês a continuação, né, que é Contos de Fadas, que foi o livro que eu ganhei de presente da minha amiga Samara na nossa troca de livros que eu falei pra vocês no último vídeo. Esse aqui eu quero muito, muito ler, porque assim, gente, foi um livro que me deu muito quentinho no coração, Uma Alma pela Metade, então esse aqui também com certeza não vai ficar atrás, né, porque é uma continuação, é da mesma autora, é da mesma série, e eu tô super animada pra ler esse aqui. Esse aqui eu vou carimbar ele ainda, porque ele não tá carimbado, né, ele só tá com um recadinho que a Samara colocou. E, gente, eu tô amando muito ler essas cozy fantasies, essas fantasias mais aconchegantes. Eu tenho falado muito sobre isso pra vocês no meu canal e nas minhas redes. É um tipo de livro que me agrada muito, porque me dá um quentinho no coração e também me dá os elementos fantásticos que eu gosto tanto de ler, né? Não substitui o meu amor por velha romantasia, né, com mundos super desenvolvidos e guerras e tudo mais, mas assim, tem momentos que eu quero ler uma fantasia mais leve, mais calminha, então eu acabo indo para as cozy fantasies e tem sido leituras muito, muito boas. E continuando nas cozy fantasies, temos aqui um dos meus livros favoritos de 2025, que é A Enciclopédia das Fadas de Emily Wilde. E, gente, eu tô quase mandando uma mensagem pra editora Planeta Minotauro perguntando se eles não vão continuar a lançar os livros aqui no Brasil. Porque, assim, gente, esse livro aqui é muito fofo. Já começa pela criatividade da autora, que é assim, quando a gente fala Enciclopédia das Fadas de Emily Wilde, a gente pensa que a autora é a Emily Wilde, mas não, a autora é essa aqui, ó, Heather Fawcett. E aí a personagem principal, que é a Emily Wilde, ela escreve a Enciclopédia das Fadas. Ela é uma estudante, ela é tipo uma doutoranda, mestranda, pesquisando sobre as fadas. Então, assim, gente, isso aqui foi muito mágico. Foi um livro, assim, totalmente mágico, totalmente acolhedor e totalmente aconchegante pra mim. Esse livro aqui foi muito bom. Ele também foi um presente da Samara. Foi a Samara que me deu, ó. Minha amiga Samara. E eu acabei enfeitando o livro todo com um monte de figurinhas específicas de fadas. E, gente, foi uma leitura maravilhosa. E, enfim, eu tô quase mandando mensagem pra editora pra perguntar quando vai lançar as continuações. Porque é uma série. E eu quero muito voltar a ler, gente, porque é muito legal, é muito aconchegante. Foi uma leitura também com o Clube da Mendes e eu lembro que todo mundo gostou, né? As pessoas que conseguiram terminar a leitura gostaram muito. E eu sou apaixonada por esse universo e eu quero muito ler mais sobre ele. Então, assim, Planeta Minotauro, agiliza aí pra nós. Ainda nessa estante, temos aqui Asas Reluzentes, que eu comprei basicamente porque na minha infância eu fui uma garotinha muito, muito fã da Tinkerbell, né, do mundo da Tinkerbell, dos filmes da Tinkerbell. Até hoje eu assisto e eu amo os filmes da Tinkerbell, eles têm uma atmosfera muito aconchegante pra mim, eu amo demais assistir. E quando eu vi que ia ter isso aqui, gente, eu não tive outra escolha senão comprar, né? Eu não li ainda, mas eu quero muito ler, tá? Esse ano eu quero muito ler esse livro. Vai ter já tem mais um livro da Tinkerbell que foi lançado. E vai ter dessa mesma autora, se eu não tô enganada, falando sobre a irmã da Tinkerbell, né? Então, assim, gente, eu tô amando a volta da Tinkerbell, porque, assim, eu não entendo até hoje por que a Disney parou de fazer os filmes. Eu até vi lá uma matéria que é porque o estúdio faliu, mas, enfim, por que eles acabaram com aquela franquia que era absolutamente perfeita, sabe? Eu amo aquela franquia, eu queria morar em Pixie Hollow, tá? Na cidadezinha lá no lugar das fadas. E, enfim, gente, eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu amo os filmes da Tinkerbell, então por isso eu tenho esse livro, né? Ele já tá carimbado, então a gente vai voltar ele pra cá. E, gente, tá acabando já os livros dessa parte. Temos aqui Meio Sangue, que é da mesma autora de Sangue e Cinzas, que é um livro que eu ganhei de presente, né?
foi da Amanda no meu aniversário. Foi no meu aniversário, eu ganhei de presente da Amanda, da minha amiga. E eu quero muito ler, principalmente depois que eu vi um comentário falando assim que isso aqui é igual Percy Jackson, só que pra adultos. Então assim, eu amo Percy Jackson, vocês sabem que foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E eu quero muito, muito, muito ler esse daqui, tá? Ele também já tá carimbado, então a gente só vai voltar ele pra cá. E pegar o próximo, que é Elite de Prata. Gente, Elite de Prata... Eu li ano passado e eu gostei muito, eu amei muito a leitura, eu fiquei super obcecada, só que assim, não é um livro que vai mudar a sua vida não, isso aqui é uma farofa. Vamos dizer que você pegue um liquidificador e aí você vai jogar dentro do liquidificador Estilhaça-me, vai jogar um pouquinho de Quarta Asa e vai jogar um pouquinho de Divergente. E aí você vai bater tudo no liquidificador e vai ter isso aqui. Entendeu? É uma farofa, mas é uma farofa muito boa, tá? É como é que eu posso dizer? É um entretenimento maravilhoso, tá? Os personagens são muito bons, você fica obcecado na história. E assim, o mais legal desse livro aqui é que ninguém sabe quem é essa tal de Dani Francis. A única coisa que a internet sabe é que é uma autora muito famosa, já consolidada aí em todos os cantos, que escreveu esse livro sob um pseudônimo e ninguém sabe quem é. Então assim, gente, tem várias teorias de quem possa ser. Já falaram que é a Colleen Hoover, já falaram que é a Sarah J Maas. Enfim, gente, eu não sei quem é, mas é um entretenimento maravilhoso, uma farofa maravilhosa. Não vai mudar a sua vida? Não vai mudar a sua vida. Mas pra quem tá aí precisando de um livro pra ficar obcecado com um casal, pra ficar criando teorias, leiam Elite de Prata, que vocês não vão se arrepender não, tá? Ele é um livro novo também, eu comprei ele no ano passado e aí eu já fui lendo logo. E eu li ele muito rápido, acho que eu li ele em 3 dias, por aí, foi muito rápido. Mas também foi no final do ano, eu já tava meio que quase de férias e aí eu tive mais tempo pra ler. E, gente, ele não tava carimbado ainda, mas agora ele está. E vamos voltar aqui no lugar dele e pegar o último livro desse nicho, que é Dançando no Ar, da Nora Roberts. Como eu já falei pra vocês, a Nora Roberts é uma autora que eu quero muito começar a ler, mas eu ainda não tive a oportunidade. Mas ela vem aí, vai chegar o momento dela na minha vida, tá? E eu tenho certeza que quando chegar o momento dela na minha vida, vai abalar o meu mundinho, que eu vou amar muito, né? E esse aqui, gente, eu já vi muita gente falando... na verdade, esse livro aqui, quem me deu foi a minha avó. E eu escolhi esse livro porque simplesmente eu vi um comentário de uma diva falando que esse livro aqui é a mistura da Magia à Sedução com Gilmore Girls. Aí eu falei, não, peraí, temos que ter esse livro, temos que ler esse livro. Então, gente, assim, eu não sei ainda quando eu vou ler, pode ser que eu acorde amanhã com uma vontade louca de ler esse livro, e aí eu vou pegar e vou ler. Vocês sabem que eu sou assim. E, enfim, eu quero muito, muito, muito ler esse aqui, ele também tá na minha lista de prioridades desse ano, tá? Então ele vem aí em breve, ele também não tava carimbado, mas agora eu já carimbei e vou voltar ele aqui pro lugar dele. Agora, a gente vai passar para esses nichos aqui de cima, ó. Vai ter um probleminha, porque tem um nicho aqui que basicamente são livros da Wish, né? E os livros da Wish, como vocês sabem, a maioria são de capa dura e tem toda aquela edição especial, tem todas aquelas ilustrações e talvez não vai ter espaço para carimbar. Mas a gente vai ver. Eu acabei decidindo que eu não vou carimbar os livros da Wish, tá? Porque assim, eles já vêm, a maior parte deles, se não todos, com uma parte pra colocar, ó, este livro pertence a... E aí tem um espaço pra você colocar o nome. Então, todos eles meio que tem esse espaço e eu não vou carimbar eles por isso, tá? Então a gente vai passar logo direto pra esses aqui. Nessa parte aqui, gente, eu tenho muitos livros... de séries, basicamente. Eu tenho Quarta Asa, eu tenho Pássaro e Serpente, eu tenho Estilhaça-me. E eu acredito também que a maior parte vai estar carimbada. Mas a gente vai ver isso agora. Temos aqui Quarta Asa,
aqui, gente, se eu pensar demais no final do terceiro livro, eu fico maluca. Esse aqui já tá carimbado, ó. Temos também Chama de Ferro, que foi o surto esse livro. Eu li muito rápido e ele não é um livro pequeno, tá? Esse aqui, gente, também já tá carimbado, foi um presente do Marcos, ó. Maravilhoso. Tempestade de Ônix foi muito engraçado, porque eu falei assim, amor, vou comprar o livro novo de Quarta Asa. E aí ele simplesmente mandou só o print e falou assim, ah, já comprei, não precisa você comprar. E aí aqui tem já o carimbo, ó. Então vamos só colocar ele de volta. Gente, então, mudou um pouquinho a iluminação porque a bateria da câmera morreu e eu tive que esperar carregar tudo de novo porque ainda não consegui comprar uma segunda, mas vamos continuar aqui, né? Como a gente tava vendo aqui nessa parte, o último livro que eu falei foi Tempestade de Ônix, que também já tava carimbado. E aí, aqui também temos a trilogia de Pássaro e Serpente. Gente, Pássaro e Serpente também foi parte dos livros que infelizmente molharam, né? Mas aí só ficou um pouco manchado aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas aqui, ó, ficou manchado. Mas não danificou o livro. E aí ele já tava carimbado e eu acredito que por isso que ficou mais manchado, porque saiu um pouquinho do carimbo, ó. Então, eu só vou deixar ele aqui e não vou carimbar, não. Já limpei. Aí temos as continuações. Eu acredito que todos eles ficaram manchadinhos, mas nada demais, né? Então, vou deixar eles aqui. Teve uns que molharam, que estragaram, que eu tive que realmente tirar da estante, porque tava, sabe, num estado que não dava mais pra ficar aqui. Mas esses eu preferi deixar porque não foi tanto, não foi tão danificado assim. E todos os três já estavam carimbados. Aqui temos também, gente, esse livro aqui que eu quero muito ler, que é Encantada. Eu já até mostrei pra vocês ele, eu acredito em algum vídeo eu falei sobre ele. Eu quero muito ler esse livro porque é um livro sobre bruxas e pra quem não sabe, é o tipo de fantasia que eu mais gosto de ler, é sobre bruxas. Eu amo livros sobre bruxas, eu amo pesquisar sobre bruxas. Eu acho toda a estética muito legal e, enfim, eu amo muito ler livros sobre bruxas e eu quero muito ler esse aqui que eu ainda não li. E ele também ainda não está carimbado, então a gente vai carimbar. Eu vou carimbar na minha mão mesmo, porque senão vai dar muito trabalho pra trocar a câmera de lugar toda hora. Mas enfim, vamos tentar aqui e vai dar certo. Ó, ficou assim. Ficou bem bonito, como sempre, e enfim. Esses aqui secam mais rápido porque o papel absorve a tinta, né? Mas tem alguns que demoram um pouquinho mais pra secar. Eu tenho outro livro aqui, gente. Esse aqui foi o Marcos que me deu há muito tempo atrás e eu não li ainda, que é Caraval. É uma série que uma amiga minha já leu e ela gostou bastante, só que eu ainda não li, mas eu deixei ele aqui porque algum dia eu vou ler. Ele também não tá carimbado, então vamos carimbá-lo. Ficou assim, muito bonitinho, né? Eu sei que tem mais livros, tem até uma outra série que é, não sei o que lá, do Coração Partido, né? Que todo mundo fala muito bem. E em breve, talvez, eu possa, né, tentar ler. E agora a gente tem a série de Estilhaça-me, né? Que eu ganhei de presente de aniversário do Marcos ano passado. E eu acho que a maioria já tá carimbado, porque sempre que eu pego pra ler, eu já carimbo logo. E aqui tem, ó, um recadinho, tem as legendas que eu coloquei e o carimbo. De Estilhaça-me, gente, eu li até o terceiro livro. E como eu falei pra vocês no último vídeo, eu não li ainda o quarto porque eu senti que não tava muito na vibe e aí eu deixei ele pra depois, mas com certeza eu vou terminar de ler essa série esse ano porque é uma série que eu gosto bastante e que eu quero muito ler, tenho muita vontade de ler. O livro de Unifica-me, que é o conto, não tá carimbado, então vamos lá. Tomar cuidado que tem uma cola aqui, senão vai colar o livro. Ó, carimbado. Então vamos devolver pro lugar. Eu li o conto, gente, só que eu só li o conto do Warner. Eu não li o conto do Adam, porque o Adam é insuportável, eu não gostava dele. E aí eu pulei o conto dele, não sei se depois eu vou voltar a ler. Temos aqui o livro 2, né, que é Liberta-me, que eu acabei pagando a língua porque eu li o livro 2 e eu não carimbei. Mas agora a gente vai carimbar.
e devolver aqui pro lugar. Temos aqui Incendeia-me, também conhecido como o Maioral de Estilhaça-me. Gente, esse livro aqui foi um surto, eu li muito rápido, foi muito bom. E eu queria muito que os outros livros tivessem a mesma pegada desse aqui, tipo, que tivessem... não sei, que tenham, né, o mesmo desenvolvimento, porque nesse aqui foi maravilhoso. E eu espero muito que a série continue nesse mesmo ritmo, vamos dizer assim. Esse aqui foi o que eu peguei pra ler e acabei não terminando, não continuando, porque eu senti que eu não tava muito no clima e eu prefiro fazer as leituras quando eu tô mais afim, sabe? Então, depois vai ser o momento desse aqui. Gente, eu falei que quase todos os livros de estilhaço me tava carimbado, mas não tá não, viu? Só tava o primeiro mesmo. É uma série bem grande, mas é muito boa de ler, muito fácil, muito de boas. E a gente lê que nem percebe o tempo passando. É uma série muito boa, inclusive. Eu queria muito ter lido esses livros na minha adolescência, mas não li. Eu li Jogos Vorazes, eu li Divergente, mas o Estilhaça-me eu não li na adolescência, mas tô lendo agora e tá sendo maravilhoso também. Os últimos dois livros de Estilhaça-me, eles não vão ser carimbados ainda, porque eles estão no plástico. Então, eu vou deixar pra carimbar só quando eu for tirar do plástico. Então, a gente vai deixar eles aqui assim mesmo. Temos aqui também Noiva, que eu não li ainda, mas já está carimbado. Então, vamos só devolver, limpar e devolver no lugarzinho. E, gente, tem a continuação de Noiva, que é esse aqui, Parceira, que eu recebi da Arqueiro ano passado e ainda não tive a oportunidade de ler e ele não tá carimbado. Então a gente vai carimbar. Todo mundo fala muito bem dessa autora Ali Hazelwood, eu acho que fala assim o nome dela, mas eu ainda não li nenhum livro dela e eu tô ficando pra trás, né, nas leituras dessa autora. Mas eu sinto que não chegou o momento ainda, então tá tudo bem. E, gente, nessa parte aqui, como eu mostrei pra vocês, já estão todos carimbados, agora a gente vai passar pra cima. Gente, agora nós vamos carimbar a série de Crepúsculo e a série de Percy Jackson, os livros que ainda não estão carimbados. Mas esse aqui, eu acho que devem estar carimbados, mas a gente vai ver agora. Tem um monte de cacarecos aqui em cima, então eu vou tirar mesmo de um por um e eu não vou subir a câmera, porque senão eu vou ter que subir em um banquinho, mas enfim. Esse aqui, ó, A Breve Segunda Vida de Brie Tanner. Ele não tá carimbado, ele só tem o meu nome aqui, ó, que eu acredito que eu assinei isso aqui muito tempo atrás, porque a minha letra nem é mais assim. E aí eu vou deixar aqui, porque eu vou tirar de um por um pra não ter que tirar tudo aqui de cima. Temos aqui Sol da Meia-Noite, que esse aqui eu quero muito ler. Inclusive, outro dia eu quase larguei tudo que eu tava lendo pra poder ler esse daqui, porque simplesmente é a história, a mesma história de Crepúsculo, só que quem conta é o Edward, né? Então deve ser, assim, maravilhoso. Nossa, tem um recadinho aqui, ó, por isso que tava grudando na capa, que foi de uma amiga minha que ela me deu de presente esse livro. E, gente, ele não tá carimbado ainda. Qualquer dia, qualquer momento eu vou pegar isso aqui pra ler, eu vou esquecer de tudo que eu tô fazendo e vou ler, porque outro dia me deu uma vontade muito grande de ler Crepúsculo de novo. Eu li até Eclipse, falta ler Amanhecer, e aí eu não peguei esse aqui pra ler, porque eu pensei, eu quero ler primeiro Amanhecer pra finalizar tudo e depois ler Sol da Meia-Noite. Mas eu não sei como é que vai ser essa ordem aí não, dependendo da minha vontade. Eu leio esse aqui primeiro e tá tudo bem. Ó, carimbadinho. Esse livro é muito lindo, gente. E ele é muito grandão. Eu acredito que ele é até maior do que Crepúsculo, né? Apesar de ser a mesma história. Mas acho que o Edward tem mais coisas a falar. Temos aqui... Basicamente, eu tô fazendo a ordem inversa, porque eles estão arrumadinhos assim. Temos Amanhecer. Também não tá, gente. Esses aqui nenhum acho que vai estar carimbado. Eles só estão com o meu nome porque são muito antigos. E provavelmente na época eu só assinei, na época eu nem tinha o carimbo ainda. E aí eu só assinei, né, mas agora eles vão ser carimbados. Temos aqui Eclipse, que foi o último que eu li, né, da saga Crepúsculo.
Eu li faz muito tempo, acredito que foi em 2021, 2022, eu não lembro. Até marquei bastante coisa, ó. Eu lembro, gente, que eu amava muito a leitura dos livros, porque eu sempre assisti os filmes, né? Acompanhei o lançamento dos filmes, mas eu nunca tinha lido os livros. E quando eu li, eu achei muito legal, porque era, assim, as coisas eram um pouco diferentes, até a personalidade da Bella era diferente nos livros, e eu amei muito mais o livro, como sempre, né? O livro sempre é melhor que o filme, mas a leitura eu lembro que era muito, muito boa. Então eu quero muito depois voltar a ler e terminar de ler a saga completa. Temos aqui Lua Nova, e, gente, depois que eu li Lua Nova, eu entendi melhor, tipo assim, eu fiquei pensando, ai, foi super necessário o término deles dois. Eu lembro que eu odiava quando eu assisti o filme que o Edward terminava com a Bella e ia embora. Mas depois que eu li o livro, foi super assim, clareou muito a minha mente e falou, aí eu pensei, ah, realmente foi necessário pro amor deles ficar mais forte. Então, leiam Lua Nova, porque é muito bom. É um dos melhores da série, inclusive. Por último, temos aqui o queridíssimo, o clássico dos clássicos, Crepúsculo. Que eu amei muito fazer a leitura desse livro, porque Crepúsculo é muito aconchegante, eu acho, um livro. Apesar de ter várias tretas, né, várias coisas, mas eu acho, sim, que é uma história aconchegante, eu acredito por conta da nostalgia, de lembrar da época que o filme foi lançado e blá blá blá. Enfim, a leitura desse livro foi maravilhosa e eu mal posso esperar para ler toda essa história de novo no ponto de vista do Edward. Prontinho, todos os livros de Crepúsculo estão carimbados e eu vou devolver agora pro lugarzinho deles. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho como que ficou a estante, porque eu sou muito baixinha e os livros estão um pouco mais altos do que eu, então vai ficar meio doido. Gente, aqui do lado tem a minha coleção de Percy Jackson, que foram os primeiros livros que eu li na minha vida, assim, vamos dizer, porque eu só lia gibi da Turma da Mônica e os primeiros livros que eu realmente me interessei pra ler foi o Percy Jackson. Então eles são bem velhinhos, inclusive é da coleção antiga, que hoje em dia é super rara, tá? Mas eu amo isso porque são livros que eu gosto muito da capa e hoje em dia eu sempre vejo alguém falando assim, ah, eu queria tanto a coleção do Percy na capa antiga e tal, e eu tenho. Ó, só que o título, como vocês podem ver, ele já tá todo sumido, né? Já sumiu o título de tão velhinho que é. Aqui também temos uma caligrafia bem infantil, ó, como vocês podem ver. A minha letra nem é mais assim. E eles não estão carimbados. Então, a gente vai carimbar eles agora, mesmo com a assinatura aqui do lado. Porque esse é o objetivo desse vídeo, né? Então, é isso. Ó. Gente, eu amo essas capas. É muito difícil. Hoje em dia eu vi alguém falando isso no Twitter, que queria muito ter a coleção de Percy Jackson dessa edição aqui, ó. Os meus livros já estão tão velhinhos que nem o título eles têm direito mais, ó. Esse aqui eu acho que é o que tá melhorzinho, a Batalha do Labirinto. Ó, todos têm o meu nome aqui, com uma letra bem duvidosa. Mas, eu lembro que eu li Percy Jackson em 2012, eu acho. Não lembro direito, faz muito, muito tempo. E agora eu tô super animada assistindo a série, porque a série finalmente tá sendo uma adaptação digna, né, da história. Tipo, tá bem parecido com o livro. Tanto que tá fazendo bastante sucesso, tá bem legal. Gente, nesse aqui tem até uma figurinha, ó. Eu não sei o que eu pensava não, mas enfim. Carinha, eu sempre colocava alguma coisa do lado da minha assinatura, né? Um coração ou uma carinha, mas tudo bem. E eu tenho, assim, toda a coleção mesmo de Percy Jackson. Toda não, né? Basicamente eu tenho só as séries principais, que é os Heróis do Olimpo e o Percy Jackson e os Olimpianos, que é esse aqui. Mas eu vi, gente, que tem 1 milhão de livros, né, diferentes aí, de outras séries que se completam e todo o multiverso aí da loucura do Rick Riordan, que é o escritor. Mas eu não li tudo e eu nem sei também se eu vou ler tudo não. Eu só quero terminar depois de ler os Heróis do Olimpo, que eu só li até o Filho de Netuno.
Eu não li A Marca de Atena, eu só li O Filho de Netuno e parei. Gente, o meu livro de Ladrão de Raios, ele literalmente não tem mais o título, tá com a capa toda amassada, só que assim, eu sempre fui de emprestar muitos meus livros quando eu era mais nova, depois eu aprendi que eu não devia fazer isso. Porque assim, quando eu lia um livro muito bom, eu queria muito que as outras pessoas lessem também pra eu poder conversar sobre isso, sabe? E aí eu saía emprestando pra todo mundo e aí os livros ficaram assim, nesse estado aqui, coitados. Até que esse daqui tá até conservadinho pro tanto que ele foi utilizado. Mas aqui, ó, vocês podem ver que tá tudo amassado, não tem mais o título. Mas enfim, aqui também tem mais uma assinatura com carinha. E vamos aqui colocar o carimbinho do lado. Aí, gente, eu tenho também alguns livros extras, tipo assim, esse aqui, que é Os Arquivos dos Semideus. Tipo, eu era muito obcecada pelo Percy Jackson quando eu era criança, mais novinha. E aí a minha mãe, né, comprava os livros pra mim, porque ela pensou, tipo assim, ai, finalmente a Amanda tá gostando de ler, porque eu não gostava de ler antes. Eu realmente comecei a gostar de ler depois que eu li Percy Jackson. Então, eu fui bem influenciada aí pra gostar de ler, então é isso. Fez um estrago a minha mãe. E aí, ó, tem o meu nome, sempre tem o nome aqui assinado, e depois agora o carimbo. Eu tenho também esse livrão aqui, que é Percy Jackson e os Deuses Gregos. Esse livro aqui, basicamente, é o Percy contando a versão dele da história dos deuses, sabe? Tipo assim, uma história, algum mito lá de Zeus, aí o Percy conta do jeitinho dele, é muito engraçado. Deixa eu ver um exemplo aqui. Ó, tipo, o começo e tal. Aqui ele fala sobre, sei lá, como que os gregos lá criaram o mundo e tudo mais. E aí ele fala umas coisas bem engraçadas e tal. Esse aqui não vai dar pra carimbar, porque ele é de um material que eu acho que se eu carimbar vai borrar tudo. Ele é tipo, não é papel, não é um papel sequinho, é um papel mais, sei lá, mais plastificado, não sei. Ele é meio plástico, não é tão papel. Então esse aqui a gente não vai carimbar. Também tenho, gente, esse aqui que é o guia definitivo. Guia definitivo, acho que do acampamento, sei lá, eles falam várias coisas sobre como você sobreviver quando você é um semideus. E aí, tipo assim, a Amanda, a criança, eu realmente achava que eu era uma semideusa, viu? Eu sempre, tipo, fui bem fanfiqueira na cabeça, e aí eu li essas coisas e eu ficava tipo, ai, é verdade, entendeu? Esse aqui também, gente, não vai dar pra carimbar, porque ele é do mesmo material do outro, e aí eu tenho certeza que se eu carimbar, ele vai melar, vai sujar a outra página. Mas tem meu nomezinho aqui e tá tudo bem. Desse outro lado, a gente tem outros livros. Esse aqui acho que é outro livro extra, porque ele não é da série, tipo, nem não faz parte da série. É Semideuses e Monstros. Eu acho que aqui tem algumas histórias e tudo mais, do Percy Jackson e da Annabeth, do Grover. Esse aqui não tá carimbado nem assinado, um milagre. Temos aqui também agora os livros da série Os Heróis do Olimpo, que, como eu falei, eu só li até o Filho de Netuno. Eu lembro como se fosse hoje que eu ganhei esse aqui, que é o Sangue do Olimpo, e a Casa de Hades em um Natal aí. E aí eu nunca li, sem vergonha. Mas enfim, esses aqui também não estão assinados e eu vou carimbar agora todos, né? Ainda bem que não tá assinado, gente, porque assim, tá me dando uma agonia de ver o meu nome assinado e depois o carimbo, sabe? Mas enfim. Eu não sei quando que eu vou ler esses livros, mas é uma meta que eu tenho sim, que eu quero ler sim, que é questão de honra pra mim, porque eu amo muito o Percy Jackson e eu quero muito, muito ler esses livros algum dia aí na minha vida, não sei quando. Esse aqui foi o outro, ó, que eu ganhei junto do Sangue do Olimpo, que a minha mãe me deu no Natal, de sei lá quando. Esse livro aqui, gente, a capa dele é muito doida, né? Olha o Percy olhando pra trás aí. Eu lembro que tinha várias teorias que se eles olhassem pra trás, eles não iam voltar mais, porque eles caem não sei aonde, no Tártaro, enfim, um monte de teoria. E aí, quando saiu essa capa aqui, todo mundo ficou doido, todo mundo ficou maluco. Temos aqui agora A Marca de Atena, que eu até cheguei a começar, mas aí depois eu larguei e não voltei mais pra ler. Esse aqui tem o meu nome não só uma, mas duas vezes, né? Vamos carimbar.
Eu lembro que eu até cheguei, gente, a marcar aqui, fazer umas marcações tipo de 100 em 100 páginas pra mim poder ler todo dia 100 páginas, eu acabei não lendo. Mas enfim, um dia vai chegar o momento desses livros aqui também. Esse aqui ficou uma droga porque tem o meu nome embaixo e não dava pra carimbar mais embaixo, então vai ficar assim. Temos aqui O Filho de Netuno, que o título também foi com Deus, né? De tão velho que ele é. E esse aqui eu lembro que eu li e que eu gostei bastante, porque o primeiro livro, que é O Herói Perdido, eu lembro que eu odiei, porque eu ficava toda hora falando, gente, cadê o Percy? Cadê o Percy? O Percy não vai aparecer, o Percy não vai aparecer, e ele não aparece. Então eu fiquei com muita raiva. O caso é esse aqui. E aí o Percy não aparece nesse livro de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. E aí ele só vai aparecer de novo no Filho de Netuno. Aí quando eu li o Filho de Netuno, agora sim, entendeu? Porque assim, a gente sabe que o Percy ele tem um carisma muito doido nos livros, é muito engraçado. As coisas que ele faz, as coisas que ele fala. E aí eu senti falta, eu lembro que eu demorei muito pra ler esse livro aqui por isso, porque eram novos personagens que eu não sabia quem era quem, e aí ficou muito doido. Mas enfim, é um livro muito bom também, é uma boa introdução, né, pra nova série aí dos Heróis do Olimpo. E esse aqui, gente, o título também, ó, tá quase indo com Deus. E a capa também tá amassada, eles estão bem velhinhos, esses livros, porque são livros realmente bem antigos. E aí, eu quero muito voltar a ler essa série depois, eu quero muito continuar e terminar pelo menos essa série aqui dos Heróis do Olimpo, que a gente sabe que tem 1 milhão de livros no universo de Percy Jackson e não sei se eu vou querer ler esse tanto de livro, não. Nós já carimbamos esses e esses, agora vai faltar só aqueles ali, porque os de Harry Potter, gente, eu não vou mexer, porque eu tenho certeza absoluta que estão quase todos carimbados, e olha o tanto de cacareco que tem ali, então eu não vou me atrever a tirar tudo, não. Mas esses aqui, eu acho que a maioria deles não está carimbada, então a gente vai carimbar todos esses aqui. E aqui a gente tem os livros de Jogos Vorazes aqui, e aqui tem um box que eu ganhei num sorteio da Roku. Então a gente tem dois box, né, de Jogos Vorazes. Mas vamos lá. Agora eu sentei aqui pra poder carimbar esses, porque são muitos livros e eu não ia carimbar tudo em pé, porque tive que tirar todos lá de cima, porque senão eu não ia conseguir fazer tudo, né, e segurar os livros ao mesmo tempo. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês quais são os livros que tem lá em cima e depois a gente vai carimbar os que não tiverem carimbados. A gente tem aqui esse livro aqui, ó, Voos, Sinos e Misteriosos Destinos. Esse aqui eu basicamente comprei, fiz meu pai comprar pra mim, porque a capa dele é bonita. Mas eu nunca li, tá? E eu nem sei se eu vou ler algum dia, mas eu acho a capa bonita, então eu acabo deixando aqui. Quem sabe um dia vem aí. E ele não está carimbado, então a gente vai carimbar aqui pra ficar bonitinho. Carimbadinho. Também temos, gente, aqui Margaret Atwood, né, que é aquele livro famosíssimo lá, O Conto da Aia, que tem até a série The Handmaid's Tale. E ele não tá carimbado. Eu lembro que eu peguei esse livro aqui, eu não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a estar na internet nesse dia, mas que deu um bug na Amazon que várias pessoas conseguiram pegar livros por R$ 0. Então, eu fui uma dessas pessoas. Eu consegui pegar O Conto da Aia e peguei aquele das mulheres que correm com os lobos, que é maravilhoso. E eu não paguei nada, tipo, eu lembro que foi um surto esse dia e eu fui correndo lá e consegui pegar. E até hoje tem muita gente que fala desse dia que não conseguiu pegar os livros, mas eu fui uma das pessoas que conseguiu. Então esse aqui veio nesse dia aí, nesse dia maluco aí que deu um bug na Amazon, e aí todo tempo uma galera que pegou o livro de graça. E aí eu escolhi esse aqui, né, O Conto da Aia. Mas eu nunca li, mas eu quero muito ler esse livro depois. Eu sei que é uma leitura que vai ser bem pesada, bem, né? Então eu fico aí me preparando psicologicamente. Eu também tenho, gente, essa edição aqui pré-histórica de Príncipe Caspian, que é a capa do filme, né? Que esse livro é muito antigo. Eu lembro que
Eu era criança ainda quando eu ganhei esse livro, faz muito, muito tempo. Essa edição aqui, pra vocês terem uma noção, ela é de 2008, esse livro aqui. Então, esse livro aqui, ele é muito antigo e provavelmente, realmente, ele não vai estar carimbado, porque ele vai ter, ó, tem a minha assinatura e uma figurinha da Mônica Jovem. Muito aleatório, mas tudo bem. Carimbar. Gente, eu acho mais engraçado disso, de assinar nos livros, porque a cada livro que eu assinava, eu tô percebendo que a letra tava diferente. Esse aqui já tá diferente do livro que eu mostrei pra vocês, do Percy Jackson, e cada vez que eu assinava o meu nome, tava com a letra diferente. Não entendi isso. Por que que a minha letra foi mudando tanto assim? Também temos, gente, aqui dois livros de Maze Runner. Maze Runner eu assisti até o... Todos os filmes eu assisti ano passado com o Marcos e a gente gostou bastante. Eu não lembrava que era tão bom assim. Eu lembro que eu li os dois livros, mas eu não continuei a ler os outros, né? Eu acho que tem mais do que dois livros, é mais do que três livros, na verdade. Só que eu não li, eu só tenho dois, mas eu li esses dois, então eu decidi manter, porque eu lembro que eu gostei bastante. Eu lembro que eu gostava muito de distopia, de filme assim, sabe? De livro assim também. E aí eu sempre lia bastante, então por isso que eu tenho aqui Maze Runner. Eu gostava demais desse livro, eu lembro que eu li ele muito rápido e foi muito legal. E hoje em dia eu nem sei se é fácil de encontrar assim, esses livros, porque eu vejo muito pouca gente falando deles. Mas enfim, como eles são livros mais velhos, as folhas estão até bem amarelas, eles não têm carimbo, não tem nenhuma assinatura também, pelo menos a assinatura eles se livraram, mas o carimbo veio muito depois deles, então eles não estão carimbados, nenhum dos dois. E o papel deles é um papel, não sei, é diferentinho, é mais grossinho, sabe? É mais confortável. E ele tá bem velhinho, gente. Olha a cor que tá esse livro. E agora temos aqui os livros de Jogos Vorazes, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho dois box, né? Eu tenho esse aqui, que é o antigo, ó, que foi o que eu li na minha adolescência. E eu tenho, gente, esse aqui, que é a nova edição, que eu ganhei num sorteio da Rocco, né? E aí eu também tenho esse novo livro, que é o Amanhecer na Colheita, que ele tá na minha meta de leitura para 2026, porque eu quero muito ler esse livro antes de assistir o filme, que com certeza eu vou assistir, né? Jogos Vorazes também é uma franquia que eu assisti praticamente todos os filmes no cinema. Eu só não acompanhei o lançamento do primeiro, porque quando eu li o livro já tinha o filme. Então, foi o único que eu não assisti no cinema. Esse aqui já estava carimbado, ó. Eu recebi esse livro da Rocco no ano passado, eu acho. Ele veio até com esse marcador aqui belíssimo. Então, assim, esse aqui também com certeza eu vou ler antes de novembro. Eu acho que é em novembro que lança o filme. Então, eu estarei lendo, né? E aí, vamos aqui ver os outros livros antigos. Temos aqui A Esperança. As capas, gente, até que eu achava bonitinho, sabe? Mas eu acho que os novos, eles são muito clean, sabe? Eu não gosto desse negócio de clean, não. Eu acho que essas aqui são mais bonitas, porque elas são mais coloridas e tal. Apesar de que Jogos Vorazes não precisa ser colorido, porque já é cinza lá pra todo lado, né? E aí, ó, tinha o meu nome, agora eu tenho carimbo. Mas eu acho que essas capas são mais bonitas, não sei por quê. Depois a gente vai comparar aqui com as outras. Aí temos aqui também Em Chamas, tá? Não leiam a última página desse livro, não vão ver lá quantas páginas que tem, porque eu fui fazer essa proeza, e aí eu fui só ver quantas páginas tinha, e vocês sabem qual é o final, né? Quem já leu sabe. E aí eu fiquei sem chão antes de começar a ler. Ó, aqui tem o meu nome, mas eu vou carimbar. Esses livros mais antigos, da minha adolescência e da minha infância, quase todos têm o meu nome assim, com uma letra bem nada a ver. Ó, esse aqui é o 1, Jogos Vorazes. E ele também tá bem surradinho, mas ele tá... Dos livros surrados, ele é o menos, né? Dos livros que estão surrados, ele é o que tá menos. Mas aqui, ó, tem meu nome e eu vou colocar agora o carimbo aqui do lado.
E, gente, o que eu tava falando sobre o box novo é que ele é muito bonito, sim, ele é muito bonito. Algumas pessoas vão preferir essa capa aqui do que a outra. Mas eu acho que é porque o outro foi o que eu li, foi da época da minha adolescência, e enfim. Essa capa aqui também é belíssima, tá? Muito bonita, com o tordo aqui na frente. Eu acho que esses aqui não vai estar nenhum carimbado, porque eles são bem novos. Eu até pensei em colocar esse aqui pra sorteio, mas aí depois eu falei, ah, não vou colocar não, são lindos. Deixei aqui, né, ó, a diferença de uma capa pra outra. Esse aqui o tordo tá bem mais evidente, né, mas... Enfim, eu gosto muito dessas capas aqui porque me dá nostalgia, mas esse aqui também é muito bonito. Vou carimbar aqui, porque esses aqui não tem nem meu nome nem nada, porque foram livros recentes, vamos dizer assim. Deixa eu colocar aqui pra gente ver. Ó, aqui tem Em Chamas novo e Em Chamas antigo. Vocês estão entendendo porque que eu achei esse aqui mais bonito, né? Não sei, mas eu acho mais bonito esse aqui. Também vou carimbar, porque tá tudo sem carimbar. Eles são até difíceis de abrir, porque eles são muito novinhos e eles ficam dentro da caixa do box, então eles ficam bem prensados. E aqui temos a Esperança. Eles mantiveram, né, as cores, né, relativamente à cor da capa original, né, que foi nos tordos, de acordo com cada livro. E, enfim, eu acho esse mais bonito, não tem como. Aí eu vou carimbar aqui de novo esse. Ó. E nesse box, gente, tem um livro que eu não tenho a versão antiga, que é o livro lá do presidente Snow, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Esse aqui eu só vi o filme e não li o livro. Não sei se eu tenho vontade de ler o livro ou não. Mas o livro do Haymitch eu com certeza vou ler porque ele é um dos meus personagens favoritos, tá? Esse aqui, quem sabe, talvez um dia eu leia. Mas na época que lançou eu não li e acabei assistindo o filme sem ter lido o livro, né? Vou colocar eles de volta aqui na caixinha para eles permanecerem novinhos. Assim, só consegue colocar de novo na caixa porque eles não foram lidos, né? Porque vocês sabem que quando tem um livro de box que a gente lê que vai colocar de volta no box, não cabe. Não dá para explicar, mas é o que acontece. Ó, prontinho. Então, esses são os livros que estão lá em cima, né, no último nicho. Os do lado são os de Harry Potter, e como eu falei pra vocês, eu não vou mexer nos de Harry Potter, porque eu tenho certeza que eles estão todos carimbados. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver, né, o tour pelos meus livros e carimbar e ver direitinho quais são os títulos que eu tenho por aqui. É isso, um beijo e até semana que vem!